Entrevista. Eu sou Camila Ribeiro, fim de ano à porta e a gente vai conversar hoje com o gerente da agência Sebrae de Cuiabá, Júlio Prior, sobre os dados do fim de ano, como que as festas de Natal e Ano Novo vão movimentar Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Júlio. Para a gente é uma honra tê-lo aqui para ter esse bate-papo muito bom a respeito aí do fim de ano, se a gente vai ter um presentinho ou uma lembrancinha, né? Eu espero que o Papai Noel seja generoso esse ano. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Para nós do Sebrae é um extremo prazer estar aqui para falar um pouquinho, para falar de tendência. Acho que esse é o nosso grande papel e para nós é uma super honra estar aqui mais uma vez. Muito bacana. Vamos já começar aqui sobre essa pesquisa que foi feita nas últimas semanas aqui em Mato Grosso. Foram mais de 1.000 pessoas entrevistadas a respeito do comportamento do consumidor, se ele vai participar ou não das duas festas de Ano Novo, qual o ticket médio dessas compras e quanto que vai ser injetado na economia regional. A gente tem constatado que 63% das pessoas vão participar de pelo menos uma festa, né? E 20% apenas vão participar das festas de Natal. Isso demonstra um pouquinho que as pessoas estão mais cuidadosas? O que aponta esse dado? Bom, primeiro antes de falar em si da nossa pesquisa, o Sebrae Mato Grosso tem como prática trazer vários estudos de pesquisa, várias tendências para dar direcionamento para os nossos empresários que são atendidos, né? E a pesquisa de fim de ano do hábito ou de uma tendência de consumo vem para isso, para dar previsibilidade, né? Então o empresário ele precisa ter previsibilidade para criar a sua estratégia, para aí atender, fazer um encontro, né, do que o consumidor tem para investir, para gastar no fim de ano, para fazer uma boa conexão de venda e de compra, né? E o dado ele traz realmente isso. Ele traz muito uma tendência de uma escolha de uma data. Então as pessoas, os consumidores mato-grossenses caminham para a escolha de um. Então eu vou para o Natal um pouquinho mais com mais coisas, eu vou para o Ano Novo um pouquinho mais comedido, ou vice-versa. E também traz um dado importante de poucos, né, somente 20%, escolherem realmente que o Natal será um investimento que fará aquilo. Eu acho que não traz uma tendência de economia retraída ou de um custo, mas traz um entendimento de escolha do consumidor. Ele traz uma escolha de priorizar uma data em detrimento de outra. Então, acho que é uma escolha porque o consumidor nosso, cada vez mais, ele está ciente disso, né? Do custo. A gente tem uma cesta básica que está se elevando de valor. A gente vive num estado que está em franco desenvolvimento, mas o custo também é um pouquinho alto. Então, eu acho que o consumidor ele caminha para um entendimento mais, que ele não consegue fazer jamais as duas de uma maneira com tanto investimento. Então, há uma escolha de priorização. E essa pesquisa também apontou que a celebração mista, ela teve uma queda, né? 52% comparado ao mesmo período do ano passado. Por que a gente observa isso, Júlio, perdão? Por que a gente observa essa queda na celebração mista? Eu acho que a gente entende até desse conhecimento do consumidor. Entendemos assim, como tendência de pesquisa, a gente vem de uma data que agora está se fixando no nosso calendário, que é a Black Friday. Então a Black Friday ela acaba sendo introduzida no mercado norte-americano. Ele vem para uma tendência de calendário do varejo brasileiro e essa data se tornou uma data extremamente que o consumidor acaba investindo valores para fazer a compra de presente de fim de ano, então ele acaba já investindo para isso. Então a gente já tem uma tendência de um calendário do varejo que vem se entendendo-se que criou-se uma data para vender mais, mas acabou que está refletindo já nos negócios de fim de ano. Então vários consumidores se aproveitam na Black, quando tem bons preços, boas oportunidades, para já comprar seu presente de Natal, enfim, para criar toda a estratégia. Então você já vê uma diminuição nesse quesito. Então se eu tenho datas próximas, uma escolha que já vem do 13º que é pago em novembro, utiliza-se ali. Tendo isso, o seu poder de compra para o fim de ano também diminui, porque a segunda parcela do 13º não é uma parcela tão grande, é uma parcela que já vem as deduções dos impostos, dos tributos, né? Então, acho que tem todo um cenário que se constrói
para que aí realmente há uma escolha, porque se eu tenho uma diminuição de poder de compra, ou se eu antecipei a minha compra, necessariamente vai refletir nos negócios já no fim de ano. Então, a Black Friday, que não era um hábito aqui no Brasil e ela acabou se consolidando no calendário do fim de ano, acabou mudando O a hábito nossa de consumo, forma. o hábito de consumo. Olha só, que impressionante. Então, assim, você vem de uma tendência, né, do calendário do varejo estratégico, por mais que no fim de ano a gente tenha uma tendência mais para alimentação, mas há uma tendência de compra de presente, presentear filhos, marido, esposa, enfim, toda a família. Mas se eu for antecipando essas minhas compras, eu vou ter um impacto no fim de ano também. Então há uma tendência do consumidor a analisar mais durante o ano, porque antes normalmente se deixava sempre para a última hora para fazer a compra dos presentes. E hoje, com o nosso consumidor cada vez mais atento, ele está antecipando compra, ele está comparando compra. Então, os custos de... Talvez comprando até mais pela internet. Também, aí a gente tem hoje já nem mais uma concorrência nacional, a gente já tem uma concorrência internacional já de produtos, né? Então, as lojas do mundo inteiro, hoje você compra pela internet, então você vê vários canais puxando esse mesmo valor que o consumidor tem. Né? Então acaba trazendo esse impacto de uma diminuição, de uma tendência, de uma escolha de uma data, de um presente, de uma alimentação diferente para o fim de ano. A gente também tem um dado importante com relação ao controle de gastos. 14% desses entrevistados se demonstraram preocupados com as finanças. Isso aponta que o 13º, ao invés de ser destinado para compras, vai ser usado por essa maioria para regularizar a situação financeira? Eu acho esse um dado extremamente importante de tendência, sabe por quê? Caminhamos por uma inadimplência batendo recorde hoje no mercado, no varejo, né? Hoje nós temos muitos CPFs com inadimplência alta. E aqui em Cuiabá esse índice é altíssimo. Altíssimo, mais ainda, foge até da tendência brasileira. Então a gente já tem um indicador dizendo para nós, olha, uma tendência de inadimplência alta. Quando eu tenho uma tendência de inadimplência, parte da população vai usar desse recurso extra, que são os 13º, que são um terço de férias, enfim, tem todo o processo de fim de ano, bonificação, enfim, para utilizar para pagamento disso. Então o consumidor, às vezes, também, ele vai ter que ter uma escolha. Ou eu incremento o meu presentinho, uma lembrancinha no fim de ano, ou regularizo uma vida financeira que também está em ajustes que eu preciso. Então também, até nisso, o nosso empresário ele tem que ter ciência. Se eu tenho uma inadimplência alta, consequentemente, o meu poder de compra do meu consumidor também vai ser influenciado. Então faz total sentido mesmo. E a gente também tem um ticket médio regular, ali não diria elevadíssimo, né? Mas significativo, dá para fazer bastante coisa. A média geral pretende gastar até R$ 857, em torno de 3 presentes por pessoa. E eu observei que o gasto maior continua sendo com alimentação, né? Exatamente. Lembrando que a média dos R$ 850, ela é uma média de todos os entrevistados, e aí está a alimentação, tudo que ele vai comprar no fim de ano está ali dentro. Então, se eu tenho, por exemplo, uma loja que vende vestuário e eu tenho um restaurante, esses R$ 850 correspondem a tudo que ele vai investir, não é só R$ 850 de presente, né? O que acontece? Ainda a alimentação, e é uma tendência do fim de ano, é ser o maior investimento. Então você investe um pouquinho mais de uma sobremesa diferente, num prato principal diferente, numa ceia. Normalmente, num pavê, né? Num pavê, né? Da Piá, é maravilha. A sua salada tem ou não tem uva passa? Todas tem. Eu sou apaixonado pela uva passa, né? Então tem. Também. Então, desde a farofa, a sobremesa tem uva passa. Outra polêmica é a maçã, né? Da maionese, né? Que é um desafio. Tem uns que gostam. Eu amo e odeio, igual o piqui, né? Então, na família da minha esposa, a gente tem piqui no fim de ano. Olha então, que delícia! É uma tradição nossa que eu adoro. Então, eu entendo que assim, há um investimento na comida, então vários setores e segmentos ainda disputam com aqueles mesmos R$ 850. Então, a gente pode achar muito, mas se a gente for fazer uma análise de investimento para ceia de Natal, fim de ano, para presente, é um custo ainda pouco. Sim. Então, há uma concorrência entre setor alimentício, setor de vestuário, de presentes.
Entretanto, ainda a alimentação é realmente o maior investimento que as pessoas querem investir em fim de ano, porque é a época que se reúne família, amigos, enfim, faz toda a festa de fim de ano. E eu acho que está havendo uma mudança também com relação à questão de festas. As pessoas estão ficando mais quietinhas, né? Eu observei isso, que muitos vão passar o final de ano em casa. Há uma tendência, né? Eu acho que assim, uma tendência geracional, né? Acho que a tendência das gerações que vêm é de ficar mais em casa e escolherem datas mais específicas para viajar, para conhecer, né? As famílias estão diminuindo também, então são vários fatores que influenciam isso, né? As famílias estão diminuindo, antes tínhamos famílias com 5, 7, 8 irmãos, hoje as famílias têm 2 irmãos, tem 2 irmãs, então assim, acho que é uma tendência de diminuição. E realmente, se você analisar o consumo, por exemplo, os negócios que têm investimento de balada à noite, de festas à noite, você vê uma tendência no mundo a diminuir. Que as novas gerações estão preferindo ter uma vida mais saudável, estão preferindo ter o impacto, por exemplo, de ficar mais em casa, não sair tanto, porque você tem todo, sei lá, vou pra praia fim de ano, é aquele contexto de trânsito, de viagem, então as pessoas preferem ficar em casa para ter um pouquinho mais tranquilo. Acho que o pessoal está cansado, né, Júlia? Exatamente. E assim, tem uns dados muito legais. Por exemplo, ano que vem a Ozempic cai a proteção intelectual da patente. Cai a patente da Ozempic no mundo. Então, isso é um impacto, por exemplo, que a gente fez até um estudo para o setor de alimentação. Por quê? Se eu vou ter... O Sebrae Mato Grosso fez esse estudo? A gente entendeu que, por exemplo, se ano que vem a Ozempic, por exemplo, quebra a patente, isso quer dizer o quê? Para o ano que vem, a Ozempic, o método de se fazer um remédio para controlar, por mais que era para controlar a diabetes, mas ele vem para controlar os níveis de comida, enfim, para as pessoas terem uma vida mais saudável, entende-se que as pessoas vão consumir menos comida. Se elas vão consumir menos comida, a tendência de menos investimento no setor de alimentação, por exemplo. Em contrapartida, isso também gera aquece um outro tipo de nicho da alimentação. Exatamente. A gente vai continuar tendo que comer, come menos, mas mais saudável, come comida mais saudável, exatamente. Né? E a oportunidade, talvez, das marmitarias fitness. Exatamente, é uma tendência de consumo. Então, eu acho que para esse ano, nas compras fim de ano, para o ano que vem, a gente vai ter mais tendências se direcionando para outros lugares. E comer bem custa caro. Exatamente, comer bem. E a gente tem excelentes restaurantes em Cuiabá, maravilhosos, que são até atendidos pelo Sebrae. Então, assim, um grande abraço para o time do Abrazel, que é um grande parceiro. Então, assim, até isso, há uma mudança de consumo para investir menos em alimentação, ou para ser, em vez de eu comprar 10 tipos de bebida, por exemplo, um espumante, eu vou fazer o quê? Vou comprar um melhor, porque eu não consigo tomar 10, vou tomar um melhor. Então eu vou diminuir a quantidade, mas o meu ticket médio pode aumentar, por exemplo. É a questão, a gente entra na questão do valor e do preço. Exatamente. E da experiência. Exatamente, é uma boa tendência, eu acho que assim, que caminhamos para um cenário de mudanças, eu acho, para o setor. E outra tendência nesse ano são as festas do Amigo Oculto, que continuam presentes, e as festas de Amigo Oculto familiares, elas continuam sendo as mais frequentadas nesse ano. É uma tradição que não se quebrou. Eu acho que toda vez que a gente fala de tradição de fim de ano, eu acho que essa é a mais clara para todo mundo. E aí eu vou falar, né, amigo da onça, enfim, vários tipos de amigos que tem fim de ano, que são data simbólica, mas olha que legal. Esse comportamento, ele fala muito mais do emocional que eu tenho contigo, que gera uma demanda de compra de produto. Então essas datas, estrategicamente, esses métodos, ajudam o consumidor a comprar mais. Então aquele que se aproveita, por exemplo, imagina, compre seu presente aqui para o amigo secreto, ganha um desconto, enfim. Olha que legal, olha que oportunidade. E é uma tendência, a pesquisa ficou muito claro, né? Que esse tipo de brincadeira, enfim, esse tipo de ritual, ele é presente e as pessoas preferem investir menos em comida, por exemplo, mas para manter uma tradição, um ritual do amigo secreto. E essa questão da estratégia do empreendedor, do empresário, ela é muito importante, né, Júlio, para conseguir impulsionar as vendas. A gente tem que estar atento a essas janelas de oportunidade. Nossa, que frase bonita. Essa frase bonita foi muito boa, de janela de oportunidade. Eu acho que todo dia é uma janela de oportunidade. A gente falando agora da quebra de patente da Ozempic, enfim, dos remédios, enfim, o dinheiro ele não some, ele só muda de dono.
né? Eu sempre falo, o dinheiro ele não vai sumir, ele vai mudar. Então, se eu tenho uma diminuição no consumo, por exemplo, de restaurante, ele vai para moda fitness, não sei. Então, uma tendência do dinheiro mudar. E o empresário, o empreendedor que tem acesso a esse tipo de conhecimento, que se propõe a fazer esse tipo de coisa, a aproveitar as janelas de oportunidade, ele sai na frente. Porque hoje a gente tem um grande desafio, que é as várias concorrentes. Hoje, o concorrente do restaurante, antes a gente só tratava por setor segmento, né, como concorrente. Hoje o restaurante ele tem concorrência, sim, por exemplo, com o shopping center. Ele há uma concorrência, mas são setor segmento. O dinheiro, lembre, o dinheiro não some, ele só muda de lado. Então, se eu concorro para o dinheiro ficar comigo, essa é a grande lógica. Qual é o empresário que apresenta essa janela de oportunidade? Tem claro para si, ele vê tendência, oportunidade, sai na frente de muita coisa. Sim, e a questão das viagens, eu também observei que é um nicho muito importante para se aproveitar. Eu não sei se esse é o termo correto, mas um turismo de Natal, do Exatamente. natalino, do fim de ano, porque as pessoas pretendem investir em média até R$ 3.600 nesse período em viagens. É um olhar que o empresário também deve ter para explorar esse tipo de turismo, não só agências de viagem, mas para absorver o próprio turista no comércio local, acho, né? Exatamente. Assim, nós temos ainda o desafio, né? Entendermos que muitas pessoas saem de Cuiabá para ir para a praia, enfim, para o interior, mas também tem muitas pessoas que passam por Cuiabá. Então, nós temos dois mercados que o empresário tem que se apropriar. Primeiro é de quem sai. Será que ele vai comprar a roupa comigo para sair, vai comprar o presente, a mala, enfim, tudo que é necessário para ele viajar? E aqueles que estão passando por Cuiabá, que vão ficar em Cuiabá, porque a gente acha que não, mas o Mato Grosso recebe muito turista também. Eu estou me aproveitando disso. Se eu tenho um ticket médio de R$ 3.600 que as pessoas vão investir em viagem, quanto desse mundo ou desse mercado eu estou me preparando? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma loja de vestuário, por exemplo. Quantas pessoas dos meus clientes eu mandei uma mensagem no WhatsApp pedindo qual será a viagem dele? Eu fiz essa pesquisa de mercado com os clientes que eu atendo. Não precisa ser todos. Dos 100 principais clientes que você tem, que compram contigo, dos seus 20, todos vão viajar? Ah, Júlia, eu não sei. Mas imagina se você tem essa informação. Se você tem essa informação que essa pessoa vai viajar, você pode falar, opa, o que eu posso preparar para ele investir comigo aqui, porque ele vai comprar. Ou ele vai comprar de você aqui, ou vai comprar de outro lugar. Então, é excelente oportunidade que o negócio tem que trazer para si. Então, quando eu trago para mim como oportunidade, ele vai viajar, tá claro, o consumidor vai viajar. E o consumidor, ele é rei para a tomada de decisão. Como que eu posso agregar para o meu negócio? Lembre-se, nós precisamos faturar mais, essa é a lógica. Sim. E para faturar mais, a gente tem que ser criativo. Não tem Sim. jeito. E os presentes também é algo que a gente tem que ficar atento nesse período, os empresários. 75% das pessoas entrevistadas, elas vão comprar entre 1 a 3 presentes. E a maioria, metade, um pouquinho mais da metade ali, vai presentear parentes direto, de primeiro grau, seus familiares. Quando a gente pensa nessa porcentagem, é muito grande, né? Mais da metade da população. E só um pouquinho ali não vai colocar a mão no bolso para comprar esse presente. A gente também pode pensar em fazer kits, talvez? Excelente ideia, excelente ideia. Primeiro é conhecer seu cliente, né? Meu cliente tem filhos, tem sobrinho, tem alguma coisa que vale a pena eu investir. A partir disso, se eu vou comprar de 1 a 3, eu posso oferecer uma oportunidade de ele comprar um e ganhar 30% de desconto no segundo? Essa é a lógica, em vez só do kit. Às vezes a gente cria umas promoções que nem nós compraríamos mesmo. Eu sou o dono do negócio por uma promoção que eu mesmo não compraria. Porque ela, vou dar 2% de desconto na próxima compra. Pode ser que essa pessoa nunca mais volte, só volte no ano que vem. Agora, se eu crio uma oportunidade, falar, olha, se você comprar a primeira camiseta para um sobrinho é tanto, para o segundo é tanto, olha que oportunidade eu tenho. Então, sim, o nosso consumidor mato-grossense, no quesito presente, é um número grande de pessoas que vão presentear de 1 a 3 pessoas. Então, olha que dado legal, eu vou presentear. Se eu tenho uma escolha dos presentes, que na maioria das vezes é vestuário,
olha que bacana de oportunidade para quem é do setor segmento ter uma estratégia voltada para kit, para olhar ponta de estoque, olhar o que eu posso fazer para gerar bons negócios. Excelente. Você aconselha, então, ao invés da questão do cashback, o desconto? Não, eu acho que o cashback também é uma excelente oportunidade, mas lembre-se, o teu consumidor quer cashback? Essa é a grande lógica. Eu quero cashback, eu quero uma oportunidade de ter o desconto na hora. Você acha que o pessoal ainda não entendeu o cashback? Eu Ele ainda não está popular? Eu acho que não está, porque o cashback é uma estratégia. Eu lembro, toda vez que ela vem um método de fora, ele tem que ser introduzido para o nosso mercado de entendimento, se é válido para o consumidor. Eu vejo que toda a promoção, toda a estratégia, ela não é pensada como um cliente no centro do negócio. Se você conhece o teu cliente, às vezes o teu cliente não quer o cashback, ele só quer que você responda ele rápido, que você atenda ele melhor. Ele nem está discutindo cashback. Então, às vezes, quando eu trago o cliente para o centro do meu negócio e falo, o que é vantagem para você comprar de mim? Eu ter desconto na próxima peça, ou ter um cartão fidelidade. Vou dar a lógica da pipoca. Eu tenho que comprar 10 pipocas para ganhar a 11ª. Olha, putz, eu vou ter que comprar 11 pipocas para ganhar um desconto, para ganhar a primeira. Por que eu não posso ir praticando escalado o meu desconto? Na segunda você ganha 5, na terceira você ganha 10. Você vai dar o mesmo desconto da 11ª, mas o cliente já vê ganho nas próximas oportunidades. Porque o cashback ele é para estimular o retorno do cliente. E talvez seja isso que incomode as pessoas, de ter que gastar mais, voltar ali na loja, fazer uma nova compra para ter acesso a esse desconto. Eu acho que assim, o cashback é uma estratégia. Eu sou apaixonado pelo cashback. Acho que faz sentido. Mas o teu cliente, ele é disponível para gostar do cashback? Porque muitos não querem o cashback. Muitos querem o desconto na hora, querem uma oportunidade. Então, assim, eu acho que toda a estratégia de promoção tem que ser pensada no cliente. Você conheceu o teu cliente, você fala, eu acho que ele gosta muito do cashback. Aí eu crio uma oportunidade. Mas, Júlio, o meu negócio é pequeno, eu vou ter uma estratégia de promoção, sim. O que você avalia aqui no mercado? O que funciona? Eu acho que no nosso mercado aqui, primeiro, é relacionamento. Eu acho que está acima de qualquer uma das estratégias. O que torna o negócio competitivo, o negócio dentro do Mato Grosso, comparado às outras grandes que vêm de fora, vou dizer, uma grande empresa chinesa, um marketplace que está vindo para cá, o que vai diferenciar você é seu atendimento. Não tem outra oportunidade. Porque vai ser difícil a gente comparar com preço, vai ser um desafio, mas se eu tenho uma estratégia muito boa de relacionamento. Então, é o primeiro ponto. Porque o nosso consumidor ainda reclama que o atendimento é um desafio. Feito isso, eu acho que a grande estratégia é de rentabilizar ele. É rentabilizar ele na ida e na volta. Então, ele tem que sentir o gostinho de que, opa, se eu comprar já na próxima peça, na próxima vinda, eu já vou ter uma oportunidade. Opa, aí ele se sente ativado. Eu falo assim, toda grande meta precisa de várias metas pequenas para chegar nela. Que ele se sente bem em cumprindo metas, cumprindo tabelinha. Vou dar um exemplo. Eu sou campeã disso. Então, assim, eu adoro esse negócio de juntar ponto. Exatamente. Junta ponto na loja, na lanchonete, junta ponto na lojinha. E aí junta e faz. Então, assim, eu acho que essa é a estratégia. O cliente, ele se sente avantajado quando ele fala, você comprou uma xícara, você tem esse. Agora, ou lista de transmissão, hoje o seu cashback vai aumentar tantos %. E olha a lógica, eu tenho um desafio que tenho muitas canecas de estoque. Caramba, o que eu vou fazer com isso? Em vez de eu ter o mesmo cashback para essa tomada e para essa caneca, eu solto para os meus clientes, para uma lista VIP que eu tenho de transmissão, melhor cashback para isso. Porque em vez de eu pedir dinheiro emprestado pagar juro, eu uso um estoque que eu tenho, uma estratégia, deixo o meu cliente feliz, pego o dinheiro mais rápido, feliz, e gero toda uma cadeia. Então, eu falo, faturamento vem de criatividade. Então, isso se chama fidelizar cliente. E às vezes a gente não usa a estratégia de fidelização como investimento no negócio. Sim. Eu trato a fidelização como rentabilidade. Então, eu não vou dar 15% de desconto porque eu vou ter prejuízo. Mas quanto custa um cliente dentro do seu negócio para tê-lo? A gente investe tanto em leads, conquistar leads na internet, investe no patrocínio de um post.
investe na decoração da loja, investe na consultoria para ter o melhor produto e às vezes a gente esquece. De investir no cliente. Exato. E o investimento do cashback, do compra desconto, do compra de segundo ganha terceiro, enfim, depende do seu negócio, isso é investir em cliente. Investir. E assim é muito mais fácil manter cliente do que ganhar cliente novo. Então isso que diferencia. Eu acho que esse é o grande desafio do nosso varejista, do nosso prestador de serviço, é ter essas estratégias de criatividade. Júlio, a gente estava falando sobre essa questão do quanto que vale um cliente. E o varejo, ele continua sendo a maior concentração de consumo nesse período do final de ano. 42% dos clientes vão até as lojas de varejo físico para comprar, para consumir, seja para si próprio ou para presentear. O empresário que tem uma loja de rua, ele precisa pensar diferente nesse período? Eu acho que sim, eu penso que sim, e ele deve, na verdade. Eu acho que não é nenhuma opção. Ele realmente tem essa obrigação, porque ele depende de uma data. O varejo ele é feito de ciclos, né? O varejo ele tem muito claro o calendário dele durante o ano. Entende-se que na parte, né, tirando papelaria que em janeiro tem compra, volta às aulas, ele tem um acréscimo de compra, normalmente o varejo em janeiro ele tende a cair. Então, lembre-se, o dinheiro ele não muda de dono, ele não acaba, ele muda de dono. Então eu tenho que ser estratégico para ser dono desse dinheiro ser meu. Então, se eu tenho uma loja de varejo, por exemplo, de rua, uma loja de rua, qual a estratégia primeiro de relacionamento desse cliente lá dentro? Ele tem um bom estacionamento, ele vai ter um cafezinho igual foi aqui muito bem recebido, ele vai ter uma água. Eu que fiz o café dessa vez. Olha aí Tô só. ficando boa nisso. Tá vendo? Tava muito bom o café. Tô Então, melhorando, Robertinho, no café. então, eu tenho uma estratégia de loja de rua. Outra coisa, quais são os meus canais digitais que conectam a minha loja de rua? Hoje a loja de rua ela não pode estar na rua só, ela tem que estar digitalmente. Isso é verdade. Eu sou uma pessoa que eu não compro muito pela internet. Não sou de consumir muito pela internet. Mas pelo fato de trabalhar muito, e essa é uma realidade de Sim. toda a maioria, eu acabo indo num lugar com propósito já daquilo que eu quero comprar. E eu sou atraída principalmente pelo Instagram. Exatamente. Então, assim, quais canais eu tenho? Porque pense o seguinte, o cliente que é meu, ele também é o cliente de várias pessoas. Então, ele está com a oportunidade e a necessidade de compra. Ou você vai demonstrar mais necessidade para ele, falar, tem uma xícara bonita, linda, igual essa, com preço legal, vou demonstrar interesse para ele. Ou ele já tem, não, eu quero comprar uma xícara bonita. Ok, então se ele já tem interesse, todo mundo vai querer esse cliente para si. E aí, se eu não tenho, por exemplo, se o meu consumidor está no Google, por exemplo, que é a ferramenta mais de busca, um canal de busca, se ele não está ali e o meu concorrente está, o que vai acontecer? A grande probabilidade ele naquele que ele encontra na busca. Se eu tenho, por exemplo, um consumidor igual você, que gosta do Instagram como ferramenta de busca, se eu não tiver no Instagram, o que vai acontecer? Esse cliente normalmente não vai na minha empresa. Então, a loja de rua é uma excelente estratégia, mas a tecnologia é um meio de trazer esse consumidor para si. Então, somente ter um bom estacionamento, somente ter um bom cheirinho na loja, um bom pão de queijo para recepcionar as pessoas, tem que estar em todos os canais do consumidor. Esse fato de criar a necessidade, você usou o exemplo da caneca, é uma coisa que o empresário ele precisa ser mestre em fazer, né? Exatamente. Para vender. Como que eu vou provocar aquela pessoa para ela comprar o que eu estou ofertando? Exatamente. E assim, eu olho para dentro do meu negócio, que eu preciso vender, o que tem de oportunidade, e seja criativo. Você deu um exemplo lindo agora. Se há uma tendência do amigo secreto, quais as promoções eu estou falando? Você é da empresa lá do Sebrae. Todo mundo que vai fazer o amigo secreto no Sebrae vai ter 30% de desconto. É uma oportunidade. Você já puxa um ecossistema para você. Ti. Porque eu, se estou organizando o amigo secreto, eu falo, gente, todo mundo que comprar nessa loja nós temos esse desconto. Só apresente o voucher do, sei lá, você cria um voucher do amigo secreto do Sebrae. Imagina, olha só, eu tenho uma loja de celular. Eu vou lá, eu falo, eu organizo seu amigo secreto, fique tranquilo. Eu organizo a lista de presente, eu organizo também, você tem hoje na internet os sorteadores, eu faço para você e ainda vocês recebem 10% de desconto. E você falando sobre essa questão do voucher, isso me lembra duas coisas
que você mencionou o relacionamento, que é essencial aqui em Mato Grosso para o empresário ter sucesso, e as parcerias. Olha que Elas impressionante. continuam sendo muito eficientes, né? E tudo que eu falei para você aqui, algum momento a gente fala de investir, quanto de investir, vou fazer Não. investir dinheiro, você tem que investir tempo e criatividade. Estratégia puramente. Exatamente. E é isso que a gente leva para o empresário. Para você ser mais inovador, faturar mais, não necessariamente você precisa ter uma fachada linda. E olha que eu gosto de fachadas bonitas. Eu acho que o empresário tem que se dedicar a isso. Mas ele pode começar pelo básico para inovar. Uma lista de transmissão, um voucher estratégico, visitar meus parceiros do lado. Se eu estou do lado de um restaurante, por exemplo, se eu estou do lado de um restaurante e eu como um varejista, será que não seria legal, entre os dois, de fazer uma boa oportunidade de negócio? Compre comigo e ganhe um desconto lá e vice-versa? Ou às vezes até uma ideia. Esse lance de organizar os amigos ocultos e fazer o sorteio, organizar o lugar, Olha aí. pensar no que servir, isso é uma ideia de negócio genial. E aí você oportuniza, lembre-se, o dinheiro não acaba, ele só muda de dono. Se você tem uma estratégia para ficar com mais parte do faturamento, porque assim, nós caminhamos por uma tendência de consumo de R$ 850. Todo mundo no mundo vai buscar os R$ 850. Todo mundo. Desde contas que eu tenho para pagar com inadimplência, seja as ferramentas de marketplaces chinesas, americanas, enfim, todo mundo vai, desde Mercado Livre, enfim, todas as ferramentas que temos, as empresas locais, então eu sou concorrente de todo mundo. Então, como estratégia, em vez de eu ser concorrente do restaurante do meu lado, vamos ser parceiro de uma estratégia para a gente trazer mais? Então, é a criatividade. A gente falou da questão da janela de oportunidade e as roupas, elas continuam sendo a maioria, 79% das pessoas optam por roupas. E daí a gente vê uma diferença do que comprar, né? Como você falou que o dinheiro no soma, ele muda de dono. As roupas, elas são as preferidas dos consumidores nesse período. Em outros, por exemplo, no Dia dos Namorados, a gente tem ali uma mudança, perfumes, chocolates. Então, nesse período, quem trabalha com vestuário tem que aproveitar. Exatamente, até porque eu não sei, né? Eu falando da minha amada esposa, eu tenho que ter a roupa do Natal e a roupa fim de ano, né? Uma roupa que combina com a família, enfim. Você tem filhos? Eu tenho uma filha. Então, a dela foi a primeira a ser comprada, eu tenho certeza. Exatamente. Então, é uma tendência de as casas se organizarem para ter uma roupa diferente, uma roupa parecida, um para representar prosperidade, outro amor, quero engravidar, enfim, cria toda assim uma lógica. É verdade, até a gente tem as cores, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho as cores que são a tendência, né? Se eu tenho, por exemplo, a gente está falando de tendência, analisem. Eu posso não concordar que as cores representam alguma coisa, total. Mas eu posso entender que o meu consumidor pode achar legal passar de branco. Eu tenho camisetas, por exemplo, para homem de todos os tamanhos. Ou, Júlio, você já comprou sua camiseta branca para a virada do ano? Temos aqui uma promoção de 15% de desconto nessas daqui. Um relacionamento, né? Simples, WhatsApp sendo enviado para 20 clientes. Se você aumentar 100 camisetas vendidas no final do ano, não seria uma oportunidade boa de negócio? Então, ó, uma simples estratégia. Se não fiz nada, ó, peço para te entregar aí. E o total de que a economia deve ser recompensada aqui, um incremento de 212 milhões sendo injetados. É muito dinheiro. Exatamente. Então, imagina, se eu tenho uma tendência de consumo de R$ 800 sendo investido, os mato-grossenses vão fazer um montante de 200 milhões, mais de 200 milhões de reais. Então, é muito dinheiro sendo investido numa época. Pensa, a gente está falando de uma janela de fim de ano sendo investido isso de recurso. Então, realmente a principal para a maioria dos negócios é esse fim de ano. Claro, tirando os serviços, a indústria, há uma retraída, porque é fim de ano, mas o varejo em si, o mercado de presentes, o mercado de oportunidade de fim de ano é a data a ser aproveitada. A gente deu algumas dicas ao longo dessa conversa, mas para a gente fechar esse bate-papo, a dica ouro das festas de fim de ano. Bom, a dica ouro, eu acho que são várias, mas acho que a principal é ter o cliente no centro do negócio, conhecê-lo e entender a necessidade dele, entre o seu negócio e a dele. E aí gerar oportunidade. Eu acho que se não há oportunidade, crie ela. Simples assim. Muito obrigada, Júlio, pela sua
pela sua contribuição aqui com o podcast. Foi muito bom aprender um pouco mais com você. Eu acho que a frase dessa entrevista é que o dinheiro não some, ele muda de dono. E você, empresário, que quer melhorar aí a sua rentabilidade nesse final do ano, que você consiga se apropriar um pouquinho do que a gente conversou aqui para ser dono dessa parcela gorda de 212 milhões que vai girar na nossa economia aqui no final do ano. Mais uma vez, muito obrigado. Fica com os votos do HNT TV, do HNT, para o seu fim de ano, com muita prosperidade, saúde para a sua família e muito sucesso em 2026. Eu que agradeço pela oportunidade, coloco o Sebrae Mato Grosso à disposição de quem precisa de ajuda. Nosso propósito é esse, é servir, e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e que o fim de ano seja repleto de oportunidades, de conquistas e de um excelente 2026 para todo mundo. Você falou do Sebrae, esqueci de mencionar, antes de nós encerrarmos, o serviço, os horários de funcionamento da agência ali no Shopping Goiabeiras. Maravilha. O Sebrae hoje está espalhado por todo o estado, né? Mas na regional metropolitana nós temos a nossa sede, que fica na Avenida do CPA, então ela funciona das 7 às 17, e temos o Shopping Goiabeiras, uma unidade que abriu esse ano, uma unidade muito bonita. Linda. A gente tem a oportunidade de estar lá junto, e ela funciona das 8 às 20 horas, então está disponível para ser atendido, mas o nosso 0800 570 0800 é 24 horas também de atendimento. Então, ficamos à disposição. O funcionamento dela é de segunda a sexta? Segunda a sexta, exatamente. Sábados e domingos só ocasionalmente em eventos? Exatamente. Ah, tá certo. Mais uma vez, muito obrigada, Júlio. Obrigada a você também que acompanhou essa conversa até o fim. Não deixe de se inscrever no nosso canal, aqui o HNT TV no YouTube. Se você ainda não é inscrito, acione o sininho também para você receber em primeira mão tudo o que a gente publica aqui no canal do YouTube do HNT TV. Todos os dias, os principais vídeos de Mato Grosso, do Brasil e do mundo, além do Minuto HNT, de segunda a sexta, com curiosidades, as notícias de esporte, as programações culturais para você curtir o fim de semana, tudo sobre política, tudo sobre cidades e também no hnt.com.br as principais notícias do nosso querido e amado estado de Mato Grosso. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!